Bem-vindos a mais um programa TVBE Entrevista, sempre convidados especiais, né? Hoje não será diferente, mas antes de começar a conversar com o secretário da Educação da cidade, quero fazer uma rápida ponderação a respeito do quadro mundial, que vai também atingir aqui o nosso país e vai chegar até na sua casa. Como? Estados Unidos aí elegeu um doido, na minha opinião, tem gente que adora, enfim. Por que um doido? É o que está começando a acontecer agora. Ele proibiu, basicamente, de todos os países do mundo a exportarem para aquele país sem taxas, sem impostos adicionais. E aí, é claro, muita gente vai dizer, né, que está exportando, um quilo do arroz é R$2, o quilo do feijão, a máquina, enfim, isso vai dobrar de preço ou vai aumentar 50%, enfim, mas o fato é que para dentro dos Estados Unidos, quando chegar lá, o preço estará maior, porque os Estados Unidos não consegue, né, repor esta produção. O Brasil exporta 75% do suco de laranja que o americano toma é brasileiro. Será que eles vão plantar tanta laranjeira assim para dar conta desses 75%? Não. Então, o Brasil vai continuar exportando, o preço é maior, nesse caso, o americano vai ter inflação, primeiro, que é um erro. Segundo fato, ele contratou o Elon Musk, nada em relação ao Elon Musk, mas ele é um empresário, certo? E daqui a pouco ele é responsável por quase 70% do comando do país. Elon Musk está mandando mais do que o vice-presidente. Negócios que até agora ficaram complicados. Ali na faixa de Gaza, essa guerra que tem entre Irã e a Palestina, tem ali uma faixa enorme, com mais de 6 milhões de habitantes, que isso restaram, né? O Trump quer tirar todo mundo dali, mandar para vários países da Turquia, enfim, uma quantidade, Egito. E ali naquele espaço, né, naquele território enorme, um país, ele quer implantar, vocês não vão acreditar, eles querem implantar um loteamento de alto luxo. É um oásis, como ele tem feito. Primeiro, não vai conseguir. Segundo, e essas pessoas que foram transferidas, em que condições? Portanto, os defensores da Palestina vão continuar brigando, vão continuar lutando contra esse Estado de Direito. Terceiro, ele também quer, o Trump, que a situação ali seja a Rússia avançar mais ainda em territórios que não se sabe quais. Carta branca para o Putin. Nada para meu Deus, ali, aqui é aquela, vai sendo atacado. Ucrânia. Ucrânia, obrigado. Não branco agora. Ucrânia, então ele disse, não, vai ser tudo para a Rússia. Chegou a dizer a asneira de que o Zelensky, a Ucrânia não é democrática. E ele quer exigir que haja novas eleições para tirar o Zelensky. Ora, ele estava falando isso dentro da Rússia. A Rússia é democrática? Não. A Ucrânia é? Sim. Ainda disse que vai mandar tropas brasileiras para a linha de frente na Ucrânia. Não é doido? Mas Sérgio está falando uma coisa lá fora. Só que com isso, ele também atingiu a importação e exportação do Brasil, todos os países da América Latina, toda a Europa, está espalhando o terror para tudo quanto é canto. É isso que o mundo precisa nesse momento. Pior, se é que dá para ser pior, né? Em plena mudanças climáticas, né? Onde o próprio país sofreu muito com esse grande incêndio na Flórida, ele disse, eu quero aumentar a produção de petróleo, não me importo com a poluição. Eles estão bem arranjados e nós vamos a reboque. Mas nem tudo é desgraça. Um país para conseguir ter uma evolução consistente ao longo do tempo, né? Tendo mão de obra qualificada, pessoas qualificadas, a única porta de entrada ou de capacitação é a educação. Tanto na base, dentro da creche, né? Pré-escola, enfim, vai até chegar
nos cursos superiores e até no doutorado, que fica além da tua formação. E Joinville contribui de uma forma maravilhosa por esse cenário. Qual é? Escolas premiadas faz com que, primeiro, uma grande quantidade de alunos queira vir para as escolas. Muitos, inclusive, querem sair do sistema particular e vir para a escola pública, que tem qualidade. Não perde nada e algumas até estão muito mais avançadas, as públicas, do que as privadas. Segundo, com a imigração. Muita gente está vindo de fora para chegar aqui em Joinville, com filhos, e, lógico, vão também para as escolas municipais. Então, eu queria perguntar, Diego Calegari é o nosso secretário municipal. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu fiz essa introdução que demonstra que nós estamos vivendo um momento diferenciado em Joinville, na Secretaria de Educação. E esse trabalho começou consigo. Tu é jovem, não tinha tanta experiência no serviço público. Fala como é que iniciou essa tua caminhada na área educacional. Bom, acho que primeiro vem de família, né? Família de professoras, mãe, vó, tias-vó, todos os professores de ensino fundamental. Então, tive aí desde casa a educação como um valor, né? Não só a educação familiar, a educação como aluno, mas como profissão, né? Vendo as pessoas ao redor exercer o ofício. DNA educacional. Acho que sim, é difícil. A fruta não cai muito longe do pé, né? E tive a oportunidade de ser professor também, mas muito da minha carreira na gestão da educação, né? Então, tanto no setor privado, setor social, mas principalmente na área pública também, né? Trabalhando na Secretaria de Estado da Educação, trabalhando como consultor em projetos educacionais. Engraçado, eu falei exatamente o contrário. Eu disse que tu não tinhas grande experiência e tu tens uma marca fantástica. Né? Realmente assumir a Secretaria de Educação foi um grande desafio, né? No meio da pandemia, com as escolas fechadas, é algo que realmente nenhuma experiência prepara a gente para isso, né? E então a gente assume em 2021 com esse grande desafio de reabrir as nossas unidades escolares e fazer com que a rede municipal de Joinville voltasse a ter uma ascensão, né, na melhoria da qualidade, que já vinha há alguns anos com alguma estagnação, queda até alguns índices, né, de resultado contra algumas coisas precisavam mudar de fato, né? E com a pandemia só se agravou, claro, foi um grande baque, né, na educação em todo o Brasil, em todo o mundo. E a gente assume nesse contexto, tendo o desafio de reerguer, né, a educação desse lugar da pandemia, desse lugar das escolas fechadas, mas contando com uma rede que tem uma história já de muita qualidade, com servidores muito comprometidos, né? Então a gente também tem essa condição de partida também favorável com, né, uma rede que tem uma história de sucesso também. Pois é, Joinville, como você disse, tem a tradição da boa escola, né? Tivemos intervalos entre grandes secretários e secretários que não foram tão competentes assim. Quando vocês assumiram, qual era o déficit de vagas nas escolas? Era aproximadamente 7 mil, né, crianças fora da creche, etapa creche, né, quando a gente assume, né, e já a partir de uma série de esforços, né, de aumentar o credenciamento de entidades particulares, construir novas unidades, ampliar unidades existentes. Mas a foto era 7 mil? 7 mil. Fora. Esse era o nosso cenário naquele momento, né? Que é tenebroso, né? 7 mil crianças fora da escola é algo terrível, né? E um transtorno não só para as famílias, que muitas dependem, né, de ter o seu filho na creche para poder trabalhar, ter essa liberdade, mas principalmente para a criança que se beneficia de uma educação de excelência, claro, que é a nossa educação infantil, e que também vai ter, na ausência de uma creche, eventualmente até prejuízo do seu desenvolvimento. Então a gente entendeu que essa é uma grande prioridade desde o início. Muito bem. Vocês providenciaram, não, instalações, como você disse, adequada nas duas modalidades, nas creches alugando vagas, posso dizer assim, não é? E, portanto, procurando novas creches, né? Dizendo, olha, você não quer ser uma crecheira na sua casa, mas para que a pessoa transforme a sua casa ou administre um prédio próprio, ela também tem que obedecer regras. Sim, com certeza. Na verdade, o credenciamento é muito focado em centros de educação infantil constituídos como tal, com equipe própria, com o preparo, né? A gente até teve esse problema na pandemia das mães crecheiras, né? Foi um ajuste necessário para algumas famílias por conta da pandemia e tudo mais, mas
o nosso foco é sempre em fortalecer instituições educacionais, né, e fomentar esse setor de educação, né, na cidade, mas chegamos ao limite, né, fomos atrás de todos, melhoramos as condições dos convênios e batemos um teto, né, onde hoje não tem mais praticamente unidades querendo ampliar as vagas conosco, né, nós chegamos num ponto em que aumentamos o que tinha, talvez o máximo que a gente podia nessa modalidade. Por isso, ao mesmo tempo, também estamos construindo novas unidades escolares. Isso é importante. Nesse momento, são 12 centros de educação infantil de grande porte. O que é grande porte? 600 alunos cada um. Uma 600 parte deles, inclusive, em tempo integral, uma parte em tempo parcial, já em construção, já com obras em andamento. E quando começa, ou quando finalizam essas obras? A primeira já está pronta, começam as vagas agora a rodar, e em março a gente tem lá no Comasa a primeira unidade nesse modelo de grande porte já inaugurada. Temos as próximas no Vila Cubatão, no Morro do Meio, Nova Brasília, que são as obras mais avançadas, e em todas as regiões da cidade outras obras acontecendo também, além de projetos que já estão em desenvolvimento, licitações que já estão em andamento. Então tem toda uma caminhada sendo feita para que a gente amplie a capacidade. Nesses próximos 4 anos, portanto, vocês têm um planejamento de quantas novas escolas? Olha, nós temos em termos de centro de educação infantil 15 novos para serem construídos e inaugurados nesse período, e escolas de ensino fundamental, eu vou te dever o número exato, mas a gente deve construir pelo menos umas 3 escolas aí que a gente deve estar. Nesse primeiro número são 9 mil vagas. São 9 mil vagas. Tem fila hoje para creche? Tem ainda de 4.700 crianças aguardando fila. Caiu, mas ainda é uma fila elevada, e agora nosso plano é que nos próximos 4 anos a gente possa oferecer, né, vaga para todos. Educação ambiental tem vagas. Educação ambiental, educação infantil. A gente está criando essas vagas, né? E outra prioridade importante, Sérgio, é aumentar o ensino em tempo integral, que também é uma demanda, é uma necessidade, é uma tendência mundial, né? De aumentar a jornada dos alunos da escola, eles terem mais tempo na escola, também cria um benefício para eles, né, poderem estar o tempo integral nas escolas. E o que eles fazem no tempo integral? Eles ficam dentro da escola, eles saem? O que a gente tem é dentro das unidades, claro, mas com uma visão de sair da sala de aula, né? Uhum. Não ficar só na sala de aula, mas os espaços educadores, né? Então, né, fazer atividades em diferentes espaços da escola, que vão além do currículo, vamos assim dizer, tradicional ou previsto, né? Então, incluindo atividades diferenciadas, para que os alunos possam expandir os seus horizontes, explorar possibilidades ali. Um vai ver que é mais da área de comunicação, outro vai ver que é mais da área de tecnologia, outro vai ver que é mais da área de esportes. Então, a gente busca com o tempo integral e também com as atividades de contraturno, não só o tempo integral, mas atividades que a gente vai alocando dentro das escolas, quando a gente consegue, a gente vai estimulando que os alunos encontrem os seus talentos e desenvolvam aí. Mas aí, né? Vocês têm uma capacitação dos professores para entender qual é o perfil do aluno A, do aluno B? Não, esse daqui vai ser mais de razão, esse daqui vai mais operar na área mais artística. Vocês têm que orientar muitas vezes o aluno. A gente tem um programa que chama Conhecer-se, que é para os alunos, principalmente do 9º ano, a gente foca, mas ele é aberto para alunos de outras séries, que é um programa que visa esse autoconhecimento, exploração das possibilidades de mercado, né, profissões. Então é um movimento que a gente faz com esses alunos que estão saindo do ensino fundamental, para eles verem, olha, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto que eu faço melhor, o que eu sinto que eu não faço tão bem, né? E ok, isso é o que eu tenho dentro de mim. Agora, o que existe de possibilidades? Temos ensino médio técnico, ensino superior, temos de profissões. Então, já existe um programa estruturado para ajudar os alunos justamente nesse reconhecimento dos seus talentos também. Uma das maiores lutas em qualquer escola do país é manter o aluno dentro da sala de aula, não desistir no meio da jornada. Sem dúvida. E você tem esse número de quantos se matricularam e quantos chegaram até o final do ano? Olha, Sérgio, posso dizer que essa é uma das maiores conquistas da gestão. Isso a gente tem muito orgulho, né? Quando a gente assumiu, quando fala dos anos finais, por exemplo, né, para tomar esse recorte dos adolescentes, a gente tinha 93% de aprovação. Ou seja, de 100 alunos que começavam, no final do ano, 7 tinham abandonado ou reprovado. Tá. O que é muito ruim, né? E a gente tinha 16% dos alunos dessa faixa etária com 2 ou mais anos de atraso escolar, que também é muito ruim. O aluno que termina o ensino médio, o ensino fundamental vai para o ensino médio já com 17 anos, 18 anos. Porque ele já vai empatando ali, né? Ele já vai provavelmente logo desistir, evadir, se ele já não evadiu o ensino fundamental. Então a gente fez um grande programa de combate à infrequência, ao abandono, à reprovação, fizemos um programa de aceleração, né, o tempo de avançar. E hoje eu posso dizer que, né, nos anos iniciais nós temos 99,7% dos alunos aprovados. E nos anos finais, 98,7%. Então, a gente passou de 93% para quase 99% dos alunos terminando com a aprovação.
e importante, não é aprovação automática, não é empurrar o aluno. Ao mesmo tempo que a gente está aumentando as taxas de aprovação, a gente está aumentando as taxas de aprendizagem. Então a gente está conseguindo as duas coisas juntas, com reforço, com formação de professores, com uso de tecnologia, a gente tem melhorado a qualidade da aprendizagem dos alunos, o que faz que naturalmente eles passem de ano com as notas que eles têm que atingir. Então hoje a gente ganhou, conseguiu ter um grande resultado nessa área, reduzindo em 80% a reprovação, em 60% o abandono. Então isso são conquistas, porque são alunos que não vão ser carimbados com esse rótulo do fracasso, de que eles não são capazes, de que eles não vão dar certo na vida, que a gente não quer isso, a gente quer sim, então que eles são capazes, que eles têm, que eles podem almejar um futuro melhor. Então isso tem sido um grande resultado da gestão. E como é que vocês vão fazer para completar o quadro nessas 14 novas escolas de grande porte? Eu não sei a necessidade numérica, de quantos serão, mas hoje a rede evidentemente não tem à disposição. Vocês têm que contratar essa mão de obra a mais. Como será feito isso? Bom, a gente já vem melhorando Primeiro, muito nós isso. Temos professores, porque nem o curso de formação não tem mais na Univille. Esse é um desafio, Bom, a gente tem feito um trabalho que nos cabe com concursos, Então a gente fez 2 concursos públicos desde que a gente assumiu, com prova prática. O professor tem que elaborar um plano de aula, apresentar um plano de aula, mostrar que ele sabe dar aula, o que muitas vezes nos concursos não aconteceu, era só uma prova de múltipla escolha. Entra muitas vezes o profissional, muitos bons, frágil, alguns bons, alguns não, muitos muito bons, mas alguns não tão, vamos assim dizer, preparados para lidar com a sala de aula. Então esse foi um grande ganho aí, são 1.200 novos concursados na rede, mas existe um problema estrutural. Nós temos cada vez menos jovens querendo ir para a licenciatura, cada vez menos cursos de licenciatura, cada vez mais cursos de licenciatura precarizados, com ensino à distância, que não necessariamente é ruim, mas tende a ser um pouco menos, vamos assim dizer, contato com o professor, contato com outros colegas, Então a gente está vendo uma situação bem complicada, A gente tem... tem um modo de corrigir isso, trazer professor de fora? Tem, mas o que o município pode fazer é isso, é fazer concursos, temos melhorado muito a questão dos estágios curriculares para os alunos que estão fazendo faculdade, se prepararem, mas não adianta, tem uma questão maior aí que precisa ser equacionada, que é o número de pessoas que se formam em licenciatura todo ano. Então, Calegari, a gente observa, o jovem busca aqui a profissão que mais remunera, independente se ele até está tão afinado assim. Mas eu quero fazer medicina, mas eu quero fazer informática, enfim, Os cursos de maior demanda, engenharia. E não seria o caso de ampliar o valor salarial para que a profissão se torne mais apetitosa? Eu acho que a questão da atratividade de uma profissão, eu vejo que tem 2 dimensões. Uma é essa, que é a material, a remuneração, as vantagens econômicas, que ela é importante, obviamente, ela define muito as escolhas, porém aí é um ponto de muita desinformação também, porque todo mundo, por exemplo, acha que vou fazer o curso de Direito e vou ganhar dinheiro. Quantas pessoas hoje estão formadas em Direito e um mercado altamente precarizado? Então, tem também uma desinformação nesse sentido de algumas profissões terem essa ideia de que são muito bem remuneradas e outras que são muito mal remuneradas. A remuneração de professores, sim, ainda quando a gente compara a nível nacional, ela tem na média, ela está ainda um pouco abaixo da média dos formados em ensino superior, porém a gente tem que olhar cada localidade, cada realidade. Por exemplo, na rede municipal de ensino Joinville, a gente pode dizer que um recém-formado hoje que entra na nossa rede, com o valor de salário, mais gratificações que já são dadas por tempo integral, por vulnerabilidade da escola e tal, poucos são os profissionais que vão receber menos de R$5.000 por mês. No início de carreira? Temporada. Entrou? Sim. Então, assim, quais são os formados hoje em engenharia, em direito, em admissão, estão recebendo R$5.000 já no início de carreira? Então, o que eu estou dizendo não é que está tudo perfeito, mas existe uma visão ainda errada, que é uma visão já de 30 anos atrás, onde o salário do professor era realmente muito ruim, e há lugares onde ainda é muito ruim e precisa melhorar muito, mas a gente tem que entender que já melhorou muito com o piso nacional do magistério, com as valorizações das carreiras. Agora tem outro lado, a profissão também é atrativa pelo que ela carrega como elemento, vamos assim dizer, de
simbólico do quanto ela é vista como uma profissão de respeito, uma profissão que... E isso é uma grande perda que a gente teve nas últimas décadas no Brasil, né? Onde o professor era visto como autoridade, como uma profissão de respeito. Com respeito mesmo, né? E eu acho que hoje a gente tem que resgatar isso, porque né? é uma profissão essencial, é talvez a mais importante profissão para o desenvolvimento de uma nação, e a gente precisa resgatar essa ideia. E continuam as mulheres à frente deste número, né? Sim, ainda tem muitos, né? Em algumas áreas, claro, um pouco menos, a área de exatas e tal, mas a gente precisa trabalhar isso, né? Incentivar os bons alunos do ensino médio a quererem ser professores, como é nos países que têm a melhor educação do mundo, né? Na Finlândia, em outros, os alunos querem ser professores. Lá, pegando como alguns exemplos, né? Aqui no Brasil, algumas coisas também, mas grandes médicos são professores, certo? Então, eles fazem a questão de ensinar para multiplicar o conhecimento, é da formação, né? No Brasil, muitas vezes tem essa leitura, o cara não serviu para nada, vai ser professor. Terrível isso, não é? Péssimo, não pode. Mas isso é o que muitas vezes circula. Pode. Também, se eu acho, o futuro fica sem futuro. Se repete o que já está. Então a gente tem que incentivar mesmo os jovens a quererem fazer a licenciatura, mostrar que a profissão tem valor no sentido de que é uma profissão honrada, que é uma profissão que traz muitas também ganhos no sentido, né, de satisfação de quem é professor e sabe, quem vê ali um aluno se desenvolvendo, vê um aluno aprendendo, a gratificação que isso traz também para uma pessoa que tem, né, esse contato, enfim. E trabalhar na melhoria desses cursos de formação, de E para faculdades. comprovar que aqui está no caminho certo, a metodologia, a qualidade dos professores, as instalações, é reconhecido hoje um grande destaque nacional. Essa escola aqui tem quantos prêmios? Bom, nós estamos na Escola Pastor Hans Miller, né, uma escola muito, muito, muito reconhecida, é um orgulho para Joinville, uma escola que já há muitos anos está sempre entre as melhores do Brasil e as melhores de Santa Catarina no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, que é um índice elaborado a cada 2 anos pelo MEC, pelo INEP, com uma prova, com indicadores que avaliam a qualidade da aprendizagem. Então, essa é uma escola que tem já uma tradição de estar sempre no topo ali, nas primeiras posições. 19 medalhas, né, na OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, 6 medalhas na Olimpíada de Robótica, isso só no ano passado. Né, só no ano passado. E tem muitas escolas como essa que dão orgulho para nós, enquanto rede a quantidade de volume de escolas que você tem. Tem muitas escolas muito boas. Aleatoriamente, nós escolhemos esta aqui para fazer entrevista. Depois a gente vai caminhar um pouquinho para não apenas mostrar a biblioteca recém-reformada, mas como também as instalações internas. Sabe por quê, Cagliari? Muitas pessoas não conhecem, que têm os filhos em escolas particulares, não conhecem as instalações de uma escola pública, as oportunidades que elas têm, né? Então, quem sabe pelo programa a gente possa ampliar um pouquinho. Daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, nós voltamos. Vamos conversar também das escolas que estarão sem fila, aliás, escolas que já não têm fila, né? Também vamos trabalhar para o modelo que é dado dentro da sala de aula, com expansão. E tu sabias que as escolas também fazem convênios, entre outros, para a pessoa ter um curso de gastronomia? Não é bem um curso completo, mas é uma introdução. Tudo isso é um instantinho só.